Bom, obrigado aí pela participação de todos, né? Hoje a gente está com uma quantidade pequena de pessoas, acho que o pessoal ou sextou de vez ou daqui a pouco vão conectando. Então, hoje o nosso tema vai ser processo de vendas, como foi do de compras. A ideia não é mostrar o óbvio, sim alguma coisa que agrega além do que todos já conhecem, né? Que é fazer encomenda, expedição. Então, hoje o treinamento vai ser ministrado aí pelo Bruno, com a ajuda do Thiago, certo? Primeiro o Thiago, depois eu? Então, vice-versa. Thiago e Bruno, os dois aí vão conduzir. E aí depois a gente disponibiliza aí o vídeo que está gravado. Beleza? Pode conduzir aí. Bom, boa tarde, galera. Nossa sexta-feira. Então, eu quero agradecer o tempo de vocês disponível para a gente falar de X3. Todo mundo meio enclausurado em casa por causa do corona, então vamos lá. No vídeo de hoje, a gente não vai, como o Otávio falou, abordar processo. Então, estamos planejando fazer meio de offline depois e disponibilizar no canal da OTEC 2 cenários de triangulação. Um seria venda à ordem, venda para o destinatário e fatura para o encomendante, e depois um segundo cenário mais complexo, que é quando eu recebo a matéria-prima, então eu tenho que fazer a gestão dessa matéria-prima como de terceiros, né? Que aí ela não aparece em bloco K, não aparece em entrega de inventário, e como que funciona essa gestão de estoque de terceiros dentro do meu processo, até eu fazer a devolução simbólica e a entrega do produto beneficiado. Então, vai ser aí um vídeo futuro aí, possivelmente. Hoje eu vou abordar funcionalidades de base de vendas e o Bruno vai abordar funcionalidades adjacentes, para a gente aproveitar mais o tempo e ver mais possibilidades de ferramentas dentro do X3. Então, eu vou compartilhar minha tela com vocês para a gente começar. Bom, dentro de vendas, a gente sempre começa por cadastros de base, né? Eu vou lá no cadastro do cliente, do artigo. Para mostrar uma relação que a gente pode fazer dos artigos com os clientes. Então, vamos ver umas curiosidades aqui. Esse artigo ele é da categoria produto acabado. Então, uma das primeiras atribuições que eu posso fazer relacionada ao módulo de vendas é a unidade de tributação, quando o meu cliente é estrangeiro. Então, esse campo não aparece nas telas, ele é somente para constar no XML, é uma obrigação legal. E tem uma particularidade. Dentro do CFOP, eu tenho um flag que diz se meu CFOP é para exportação ou não. Então, se eu não marcar esse flag, a linha da minha fatura de vendas vai continuar com a unidade de vendas e a unidade de tributação só vai para o XML. Se eu marco essa flag, o sistema entende, aí ele troca na fatura. Nesse exemplo aqui estão as duas iguais, mas poderia, depende do NCM, tem uma tabela no site da Fazenda que tem que consultar para fazer o cadastro. Então, poderia ser quilo aqui e eu colocaria a minha correlação entre a unidade de estoque e a unidade de venda. E se no meu CFOP, vou abrir aqui para mostrar a flag, tiver setado que o CFOP é para exportação, o X3 converte e a venda sai com a unidade de tributação na linha. Ô, Thiago, só volta ali que na unidade tributária você escolheu a CE, a unidade tributável era de baixo. Ah, desculpa, eu não li. Mudou isso, a aqui, ó, posição. unidade tributária. Uhum. Beleza, obrigado, Bruno. Então, se eu selecionar um CFOP de exportação aqui, qualquer um que comece com 7, só para mostrar de exemplo. Então, eu tenho essa flag, operações com o mercado estrangeiro. Se eu marcar essa flag, a minha unidade da linha, da fatura, vai sair com a unidade de tributação que tiver no cadastro do artigo. Se eu não marcar, sai normalmente com a unidade de venda e a unidade de tributação só sai no XML. Então, esse é um passo. A gente tem aqui no cadastro do artigo a correlação do item com o cliente que eu estava falando. Então, essa correlação é interessante porque uma vez direcionado o cliente, tem o meu código artigo cliente. Então, semelhante no cadastro do artigo fornecedor, onde quando eu importo um XML,
no XML do fornecedor tem o código dele. Se eu correlacionar com o meu, o X3 converte, aqui eu lanço na mão. Se eu disser que o meu produto PB para o cliente A é A001, e na linha eu pegar um papel impresso do pedido de compra do cliente e digitar A001, o sistema vai converter automaticamente o campo para PB. Então, ele converte o código do cliente para um código interno do sistema. Outra funcionalidade interessante é a possibilidade de trabalhar com diferentes unidades de venda da unidade de venda standard do item. Então, o item tem sua unidade padrão, mas para cada cliente eu posso trabalhar com unidades diferentes. Então, posso, em vez de vender unidade, vender caixa, e aqui eu coloco a correlação entre a unidade e a unidade de venda, que uma caixa contém 10 unidades. Então, quando eu faço uma venda para o cliente A, ele já entende, já quando eu coloco uma caixa na minha encomenda de venda, ele já vai tentar provisionar as 10 unidades no meu estoque. Então, dessa parte relacionada a cliente, eram mais essas duas observações que eu queria passar no cadastro de artigo. No cadastro do próprio cliente, cadê? Cadê a correlação? Cliente expedição. Eu posso indicar diferentes endereços no meu cliente. Então, eu tenho um endereço standard, que pode ser para fatura, e posso ter demais endereços para expedição. Indústrias que fazem relacionamentos com empresas de obra tem muito esse cenário. Então, eu tenho meu escritório de engenharia numa localidade, então eles fazem muitas compras com pedidos de entregas na obra. Então, a gente vem no cadastro de endereço, cadastra os demais endereços que tem aqui dentro, e nos endereços de expedição eu posso correlacionar, inclusive direcionando representantes para cada endereço. Então, se um endereço é num estado, ou é um representante que atende ele, eu posso selecionar aqui. Se o outro cliente, ou outro endereço de entrega desse cliente é outro, eu posso setar. Então, essa é uma particularidade, que muita gente acha que para cada cliente eu só posso ter uma correlação de representante 1 e representante 2. Mas, na verdade, essa correlação pode ser por endereço de entrega, por endereço de expedição. Isso daqui também é legal. Vamos agora para as tarifas de preço. Então, em parametrização, vendas. Similar ao que eu mostrei no outro vídeo de estrutura de tarifas de compra, as tarifas de venda, a gente também pode criar diferentes cenários para aplicação de preço e formação de base de cálculo de preço. E, inclusive, a gente pode usar uma tabela, cadê ela aqui? Essa aqui com nome difícil de falar, que é a pesquisa de tarifas de venda. Ela tem, inclusive, o montante de financeiro, por exemplo. Se o meu cliente fizer um pedido de mais de 5 mil, ele entende, pode aplicar, se eu parametrizar, né, nessa tarifa, ele pode aplicar um desconto para mim, ele pode, a própria fórmula aqui do critério do preço. Deixa eu dar mais aqui. Pode ser um cálculo, e eu coloco uma fórmula, então dentro dessa fórmula eu posso variar meu cenário. Então dá para fazer bastante simulação. Uma simulação que eu fiz já uma vez era por correlação de estado de estabelecimento e estado do cliente. Porque o cliente queria fazer uma fórmula e considerar os impostos, aplicar direto na venda. Então ele usava uma base para fazer a base de preço dele e no markup considerava os impostos. Os impostos, para cada correlação, tinha uma tarifa de venda aqui do lado. Ficou bem interessante. Então, passada a tarifa de venda, a gente pode consultar a contramarca. Quando eu venho na encomenda de venda, encomendas.
o meu item, ele pode ter diferentes tipos de gestão de estoque. Então, dos tipos de gestão que eu posso ter é gestão à contramarca. Então, quando eu faço um pedido de venda, que é back-to-back, o nome. Quando eu faço um pedido de venda do meu item PA0001 e ele é gerido à contramarca, eu posso escolher se o automatismo que o X3 vai gerar é uma contramarca de compra. Então, se eu vender 10 unidades, ele vai me sugerir comprar 10 unidades, ou se é uma contramarca de produção. Se eu vender 10 unidades, ele vai me criar, na verdade não é sugestão, é criação. Ele vai me criar uma OF para eu produzir outras 10 unidades. Então, a gente pode observar... Deixa eu minimizar aqui. Aqui, ó. Opção. Essa encomenda aqui está com opção de ordem de produção. Então, provavelmente, a configuração desses dois itens aqui, ele está destinada a uma sugestão, um automatismo de produção. Aqui a gente tem uma coluna que pode consultar. Aqui, origem de artigo. Então, a origem desse artigo vai ser uma ordem de produção. Toda vez que eu vender ele, ele vai acionar uma contramarca ou manualmente apertando nesse botão ordem de produção ou via configuração de um servidor para rodar sozinho. Eu vou fazer aqui nessa outra aba, vou entrar no artigo, vou mostrar a flagzinha da contramarca. Então, aqui na minha aba de venda, eu posso dizer que a minha venda é gerida à contramarca, e quando eu vender esse item, ele vai, dentro do artigo estabelecimento, buscar qual que é a tratativa que eu vou dar. Essa tratativa pode ser... Aqui, tipo de sugestão. Essa tratativa pode ser uma sugestão de compra, uma sugestão de fabrico, ou uma sugestão de transferência interestabelecimento. Mas, normalmente, o mais utilizado é para criar automaticamente uma ordem de fabricação ou para criar automaticamente uma encomenda de compra. Lembrando que essa configuração não considera se eu tenho esse item em estoque ou não. Então, se ele está gerido à contramarca, e eu apertar o botão ou tiver um automatismo que faça essa tarefa no servidor BAT, ele vai criar, mesmo eu tendo estoque. Se eu precisar considerar saldo de estoque nas sugestões de compra e de produção, aí a gente tem que partir para outras configurações de MRP e de afetação. Vou voltar na encomenda aqui e vou criar... Cadê? Aqui, ordem de produção. Então, já rodou. Aqui eu tenho o rastro do meu código da encomenda. E aqui eu tenho o meu código da OF. Então, MFG aqui, o código característico do manufacturing. Eu posso vir aqui na função de ordem de fabricação e já consultar a minha OF criada lá dentro. Olha lá, OF de contramarca, encomenda 07. Decorrer uma modificação a outro posto, é porque eu estou com ela aberta aqui do lado. Mas se estava entrando para consulta, não vou modificar nada. Então aqui ela já está correlacionada com a minha encomenda de venda. Aqui, documento de origem, eu tenho aqui meu documento de origem, a encomenda 07, que é a da que eu estou. Então, uma vez passado essa questão da contramarca, eu queria mostrar para vocês uma consulta de disponibilidade de estoque. Que no momento que a gente está criando um orçamento ou criar um pedido de venda, às vezes surge a necessidade de saber, assim, se a negociação for em grande volume, eu tenho capacidade de atender essa proposta ou não? Então, no próprio documento de encomenda de venda, no botão de ação do campo, a gente tem as opções de consultas aqui do lado. Por exemplo, vamos entrar na estoque por estabelecimento. Então, eu estou no meu estabelecimento 1, o artigo
MP001, que é o que estava na linha. Aqui eu estou vendo todos os status dele, se está aprovado, se está em quarentena ou se está reprovado. E aqui a situação de como está no meu estoque hoje. Estoque disponível, interno, são condições que eu posso ter, dependendo das atividades que eu faço com esse estoque. Encomendas em fornecedor, são todos os pedidos de compra que eu tenho aberto, que ainda não recepcionei. Encomendas em cliente, são todos os pedidos de venda que eu tenho, que eu ainda não expedi e não faturei. Então, se eu quiser saber mais detalhe, além desses números, a gente pode de novo fazer um túnel dentro da própria função. Então, se eu vier e eu consultar estoque disponível, a gente tem uma consulta que ele traz um view separado por período. Então, nessa primeira view, ele está vendo periodicidade por semana. Então, continuo olhando o meu item dentro do meu estabelecimento. Eu tenho um quadro geral em falta 161, em reaprovisionamento 1.250, encomenda em cliente 161. Então, por que eu tenho em falta? Porque na outra consulta nós vimos que todas as colunas relacionadas a dentro do meu estabelecimento estavam zeradas. As duas únicas colunas que eu tinha era a encomenda do cliente, 1.250, então eu estou esperando chegar isso daqui para recepcionar. E eu tenho uma encomenda de venda do cliente de 161. Então, hoje eu já estou em falta 161. Quando eu fizer a recepção, ele salda. Aqui embaixo nós podemos ver no detalhe. Eu vou passar para o diário. Para a gente ver mais detalhado. Então, tem aqui dia 3, 4. As linhas vermelhas são as necessidades. Aí, as linhas pretas são meus recursos. Então, recurso é o que eu tenho ou o que vai entrar, e as necessidades é o que vai sair, ou vou consumir na minha produção. Então, esse grupo de baixo são detalhes dessas informações daqui de cima, dos vermelhos, e esse outro grupo preto são detalhes dessa linha preta. Então, se eu tivesse necessidades em contramarca, necessidades planejadas, necessidades previstas, elas iam estar distintas aqui embaixo, e aqui em cima ia ser o somatório dela. Mesma coisa para a linha em preto. Todos os recursos que eu tenho, no caso do dia 11, está previsto recepcionar 300 unidades. Então, essas 300 unidades são recursos firmes. Então, são encomendas de compra que já está firme com o meu fornecedor. Mas eu poderia ter outros tipos de classificação para ela. É um detalhe bacana. Deixa eu vir mais para cá que tem mais dados nesse nicho. Todo botão de ação eu consigo também explodir a formação daqueles valores. Então, se eu clico no botão de ação da linha 1, o IP, ele vai me mostrar todas as minhas necessidades. Então, a minha necessidade é o quê? Eu tenho uma sales order firme. Então, eu tenho uma encomenda de venda de cliente com uma quantidade de 7 para o dia 3. Então, eu tenho uma necessidade de material para o dia 3 também de 100. Então, aqui ele explode toda a conformação daquelas colunas das datas. E isso se replica para todas essas linhas aqui. Se eu quiser explodir os meus recursos, eu posso vir aqui, o Work in Progress, e aqui eu tenho, meus recursos são compostos por encomendas firmes com fornecedor, com previsão de chegar no dia 11, no dia 16, no dia 20, e aqui as quantidades. Então, isso possibilita o vendedor se programar para ver se ele pode realocar um estoque, tipo assim, tirar um estoque que estava para uma venda mais adiante e surgiu uma necessidade agora para entregar com um curto prazo. Então, eu tiro o meu estoque dele, realoco aqui dentro e já providencio uma forma de reter esse estoque, de reposicionar esse estoque novamente antes da necessidade final, seja via compra, seja via produção. Então, essas linhas azuis aqui são os saldos da linha vermelha com a preta. Então, o que eu tenho disponível? É o meu cenário hoje, e o que eu tenho disponível para venda é o meu cenário hoje, menos o que eu tenho já compromissado como consumo. Então, 133 menos 12, eu tenho 121 disponíveis para venda. Se eu for consultar só o estoque, o vendedor vai ver 133. Opa, eu tenho estoque. Mas, na verdade, 12 já está provisionado aqui.
Então, ele não pode vender os 133 hoje, porque amanhã já vai faltar. Então, essa consulta dá muita autonomia. Ai, ai. Bom, então, acho que com esses pontos, deixa eu ver se tem mais algum ponto aqui para a gente abordar. Acho que eu posso passar a bola para o Bruno, que ele tem algumas funcionalidades que são adjacentes ao módulo de vendas, mas que são bem importantes na gestão do processo como um todo. Quer puxar, Bruno? Sim. Todos veem minha tela? Tá vendo, Thiago? Sim. Sim. Então, beleza. Então, como o Thiago falou, existem algumas funcionalidades que eles não ficam atreladas exatamente ao módulo de vendas, mas que isso cria um automatismo e uma liberdade para a gente parametrizar o X3 de uma forma que deixa o sistema cada vez mais com a cara da empresa e com uma agilidade de resposta muito grande. Uma delas que é muito interessante, que a gente acaba utilizando bastante na parte de compras e vendas, mas em vendas tem um critério mais, acho que, plausível assim, para a gente identificar uma usabilidade, é o workflow. O que é o workflow? O workflow é uma parametrização que a gente faz dentro do X3, que ele vai avaliar, por exemplo, deixa eu entrar aqui ó, no código de vendas. Ele vai parametrizar quando eu criar qualquer tipo de sales order, ele vai me disparar e-mails para aprovação ou não. Ou seja, o vendedor ele vai ter alguma autonomia de venda de produtos até um valor. Passou desse valor, a gente pode criar alçadas de aprovação, que isso chega num e-mail para os responsáveis. Essa tela aqui de cadastro, ela tem bastante parametrização, mas em resumo, nessa aba principal, que é onde a gente vai identificar quais são meus dados que vão estar envolvidos. Então, a gente integra aqui com um objeto, que é da Sales Order, né, encomendas de venda, na operação de criar e modificar. Eu vou identificar qual é a minha modelagem de dados para eu poder utilizar isso nas minhas fórmulas aqui para baixo, principalmente na minha regra de afectação. E aqui a gente parametriza quando você tem múltiplos usuários para assinatura, né? Aqui existem alguns conceitos mais de desenvolvimento, mas que não vamos entrar agora no momento. Toda essa parte aqui de baixo, onde a gente está na aba de mensagens, é onde a gente parametriza o que o X3 vai enviar para o assinador, informações suficientes para ele não ter que entrar dentro do X3 para efetivar uma aprovação. Então, ele pode, através do próprio e-mail que ele vai receber lá, um alerta, ele identificar quais são as informações necessárias para ele poder aprovar. Um exemplo de e-mail deixa eu abrir aqui meu PowerPoint, seria esse daqui. Deixa eu aumentar minha tela. Então, eu tenho aqui, e foi para minha outra tela. Peraí, deixa eu só. Então, aqui eu tenho... Aqui eu tenho um exemplo de e-mail, onde no meu cabeçalho, né, no meu assunto do meu e-mail, ele já informa qual que é o código da minha encomenda para ser assinado. Ele tem no cabeçalho, aqui no campo para enviar, ele vai ter o assinador que precisa para assinar essa assinatura agora. Tem no corpo do e-mail um texto que a gente pode parametrizar isso para vir as informações necessárias. Nesse caso aqui, o que ele aparece? Quem acabou de assinar, nesse caso existe ali um sequenciamento entre assinadores, então vão ser, para poder assinar essa encomenda aqui, esse pedido de venda,
Ele precisa de 2 assinadores. Então, aqui ele já identifica que um dos assinadores já deu ok. Então, está vindo para mim. Quem requisitou? Foi o Thiago. Aqui a gente identifica quais são a empresa que está solicitando essa assinatura, qual é o estabelecimento. Nesse caso aqui, ele está mostrando qual que é o valor total do... Desculpa, qual que é o cliente e qual que é o valor total daquela encomenda. De repente, para esse usuário aqui, para esse cliente, essas 2 informações já são suficientes para ele aprovar ou não. Ele vai identificar, bom, legal, esse cliente aqui está comprando R$1 milhão, vou aceitar ou não vou aceitar. Ele pode aceitar através desses 2 links, então já no próprio e-mail ele pode clicar aqui e essa encomenda ela já é liberada, que por sinal, o solicitante, né, o requisitor aqui, no caso o Thiago, ele vai também receber um e-mail avisando que essa encomenda está totalmente assinada. Ou até mesmo rejeitar. Os links aqui abaixo são formas para você abrir uma encomenda mais detalhada. Então, você pode clicar nesse outro link aqui de baixo, que você vai visualizar no seu desktop todas as informações da encomenda, e através também de visualizações mobile ou a visualização completa. Esses links todos aqui, isso aqui é tudo parametrizado durante a implantação para ficar mais adequado e agilizar o processo de assinatura. Deixa eu pegar aqui, vou voltar para o meu roteiro. Então, beleza. Dentro das regras de afectação, é onde a gente vai criar toda a lógica que o departamento comercial necessitar para criar a assinatura. Nesse caso aqui que a gente está vendo, a gente está olhando a tabela de cliente e a tabela do pedido. Então, qual que vão ser meus parâmetros para poder criar minha alçada de assinatura? É o campo TSC Code, que no caso é a família estatística do cliente. Então, eu posso parametrizar pelo grupo do cliente, pela família estatística do cliente. E aqui embaixo é uma fórmula onde ele vai identificar qual é o valor do cliente, o valor daquela encomenda de venda. Ou seja, são 2 parâmetros. Então, vai ser uma matriz de duas colunas, né, tipo linha em coluna, onde eu vou identificar, beleza, se for o do grupo 1 até R$1.000, é tal pessoa que vai assinar. Do grupo 2 até R$5.000 vai ser outra pessoa. Como é que ficaria essa parametrização para efetivar essas condições? Então, é uma tabelinha que ela cria aqui. Então, aqueles 2 campos que eu coloquei naquela tela anterior, que era a família estatística do cliente e o valor máximo, elas vão colocando aqui. Então, eu posso colocar em números condições para estar aqui. Eu posso colocar o endereço do cliente, posso colocar o representante, posso inventar qual lógica a gente precisar. Então, nesse caso, pedir clientes do família estatística 100 até R$100.000, quem vai assinar vai ser esse usuário. Do 200 até 120.000, esse outro usuário. Então, a gente cria aqui toda uma condição para que o departamento de vendas tenha autonomia para vender para aqueles clientes que consideraram de menos risco e aquelas vendas que pode agravar um risco financeiro, risco técnico ou algum outro tipo de risco, necessitam de assinaturas. Uma vez que a gente parametriza deixa eu jogar meu roteirinho para cá, senão eu vou me perder. Uma vez que a gente parametriza esses usuários, você imagina assim, bom, então a minha equipe de vendas vai ficar extremamente amarrada à assinatura do meu diretor, por exemplo. O meu diretor, ele não tem, ele viaja muito, ele não tem acesso às informações, ele quer ser notificado, mas outras pessoas podem assinar por ele em uma determinada emergência. Então,
existe uma funcionalidade aqui que são utilizadores delegados. O que são utilizadores delegados? São utilizadores que eu posso identificar que um cadastro de usuário. Então, por exemplo, o usuário RP, ele possui o usuário delegado como usuário 01 com o poder total de assinar. Então, eu posso colocar o meu diretor, que vai assinar a maioria das minhas encomendas mais caras. Só que numa eventual ausência dele ou necessária uma agilidade na assinatura, a gente pode elencar que outros usuários que podem assinar por ele. Então, a gente tem essa flexibilidade dentro do workflow para que existam outros usuários que possam assinar para o mesmo. Então, tirando um pouco daquela amarração. É claro que o workflow é uma ferramenta que brilha nos olhos de todos os gerentes comerciais. Contudo, quando a gente aplica isso, existe também essa cultura nova de você depender de um passo de um outro usuário para avançar. Então, tem que ser parametrizado com muito cuidado para também não travar todo o departamento de vendas. Uma vez que a gente tem isso aí implantado, muitas assinaturas são notificadas, né? Então, uma forma de um administrador de sistema ou o key user principal, o gerente comercial, identificar quais são as assinaturas que estão pendentes, existe um monitor de workflow. Nesse monitor de workflow, a gente pode segregar aqui alguns tipos de assinaturas. Então, aqui eu posso visualizar minhas assinaturas de compras, minhas assinaturas de vendas. A gente pode criar outros tipos de segmentação para facilitar. Então, aqui a gente tem uma visão total de quantas são as assinaturas que ficam pendentes. Nessa base aqui não existe nenhuma, mas todas as assinaturas possíveis, imaginadas dentro do X3, elas estão aqui listadas para que um gerente de TI, por exemplo, identifique, olha, pessoal, vocês não estão assinando, tem uma cobrança, uma ação ativa em cima dos orçamentos, e não ficar ali no limbo, né? Uma outra forma também de workflow que é interessante é o que aqui eles chamam de notificação. Notificação, isso aqui vai da criatividade do usuário e do consultor que estiver ali na implantação. Nas notificações, ele é um workflow, só que, como vocês veem aqui, é um workflow um pouco mais reduzido. Então, é um workflow mais fácil dos usuários eles criarem sem ter que ter um conhecimento muito grande de desenvolvimento. Então, por exemplo, vou criar um workflow aqui, por exemplo, de recepção, aonde eu vou selecionar, por exemplo, o objeto. Esse objeto, eu vou colocar aqui o PTH, que seriam minhas recepções. E toda vez que eu criar uma recepção, por exemplo, eu quero que seja enviado um e-mail para o utilizador aqui, ó, o destinatário. Aqui a gente pode colocar um e-mail ou um usuário, por exemplo, bruno.silva@otec.com.br. Falta eu colocar aqui. Então, toda vez que criar uma recepção, quero que mande um e-mail para o Bruno Silva, um alerta para aparecer lá no meu workflow. Posso colocar mais um aqui, com o assunto aqui, ó, uma recepção criada. Então, aqui a gente pode colocar, bom dia, Bruno. Uma recepção foi criada. Verificar pedidos, por exemplo. Então, a gente pode criar um workflow para envio de e-mail de uma forma muito simples. Então, toda vez que eu criar uma recepção, o cliente pode, um usuário aqui pode avisar um gerente de vendas para analisar se tem alguma alocação que a gente pode fazer. Então,
aquela necessidade do departamento de compras avisar a vendas que um determinado material chegou para poder expedir, a gente pode controlar por um workflow mais simples, que é a notificação, para ter essa informação tudo ali dentro. Então, é bem interessante essa funcionalidade e permite o próprio usuário criar as suas. É claro que existe um treinamento e alguns pormenores ali para criar, só que é muito mais simples que a regra de workflow por si só. Um outro facilitador também para vendas é o que a gente chama de configurador. O que é esse configurador? É uma tela de cadastro aonde a gente coloca regras, lógicas de criação de produtos de acordo com informações imputadas pelo departamento comercial. Então, vamos simular aqui uma venda utilizando o workflow. O workflow não, desculpa, o configurador. Então, vou vir aqui em vendas. Isso vale tanto para orçamento quanto para pedido de venda, né? Então, eu venho aqui no orçamento. Eu sou uma indústria, por exemplo, que PT32. Então, PT30. Opa, 32. Então, eu sou uma indústria de produtos customizados que eu preciso informar determinadas informações que o meu cliente necessita, por exemplo, cor do meu material, um produto que eu tenho uma configuração com opcionais. Então, eu vou criar, no momento do meu orçamento, produtos com toda a sua estrutura de produto, assim como os custos envolvidos dentro dele. Então, o que isso aqui facilita? Facilita na hora de eu selecionar meu produto aqui. Então, eu vou selecionar dentro dessa telinha aqui, se é só uma seleção de artigo, então eu posso vir aqui selecionar. Então, eu vou fazer eu quero ter uma tela de selecionamento de bicicletas. Eu vou identificar quais são meus parâmetros, né, os meus atributos das bicicletas. Então, o departamento comercial vai informar características técnicas do meu produto para que, ao invés de eu pesquisar por código ou por descrição, eu pesquise por atributos. Então, eu crio toda a minha lógica aqui, o mais complexo que o departamento comercial possa criar. E isso aqui vai me aparecer uma listagem. No caso, o que eu selecionei, não apareceu nenhum. Por quê? Eu quis que o tipo de piso e o tamanho e o metal que eu selecionei na minha tela anterior, para identificar aqui. Bom, não tenho. Então, vamos à opção ou. Então, eu quero qualquer um dos itens que... Opa, vamos tirar o metal aqui. Então, eu quero identificar dentro das minhas bicicletas cadastradas o que eu tenho com aqueles meus parâmetros. Então, ele filtra de uma forma fácil para o departamento de vendas escolher o produto. Então, beleza. Então, eu quero que ele tenha aquele meu parâmetro de ground, tenha aquela eu quero qualquer tipo de tamanho, mas com aquele meu metal. Eu clico aqui em pesquisar, ele me mostra de acordo com aquilo que eu selecionei antes. Então, beleza, eu vou colocar aqui e vou orçar 5 unidades. Eu vou selecionar esse outro aqui e vou colocar 3 unidades. Clico OK. Ele me adicionou na minha linha de encomenda esses 2 produtos. Então, veja que, ao invés de utilizar a função padrão de seleção de produto, onde aqui a gente pode até colocar mais colunas para facilitar a pesquisa. Só que não fica uma pesquisa tão inteligente quanto a tela de seleção de produto. Uma outra forma de pesquisa é o próprio configurador, que aí é onde a gente pode ter o maior cenário criativo ali do departamento comercial.
Então, por exemplo, eu vou utilizar o cenário aqui de bicicleta. Então, eu vou ter lá os meus questionamentos. Ele é bem parecido com aquela seleção. Então, ele vai criar aqui todo meus parâmetros que eu preciso para identificar meu produto. Só que, diferente daquela tela de seleção, ali ele vai me mostrar apenas os produtos que já estão criados. O configurador, ele vai fazer o quê? Ele vai procurar os produtos que estão criados. Se não houver, o que ele vai fazer? Ele já cria. Então, nesse caso aqui, ele me criou um novo produto, Bike Adulto Estrada, com esse código, que possui essa minha estrutura aqui de produto. Então, você vê que em menos de 1 minuto, ele criou um produto, criou toda a BOM daquele item, então toda a estrutura do produto já está aqui dentro, com as suas quantidades e custos unitários que o departamento de compras já informou anteriormente. Ele já me colocou também qual é o meu processo de fabricação para poder fabricar esse meu produto. Ele analisa se aqueles itens ali, eles possuem estoque ou não possuem estoque. E aí aqui é um grande detalhe, porque o departamento comercial, uma vez que ele identifica que, olha, eu tenho falta aqui do meu produto. Bom, então ao invés de eu selecionar ele do material, por exemplo, aço, vamos colocar ele de material de alumínio, por exemplo. Então, ele pode voltar para trás. Ele pode cancelar, desculpa, ele cancelar e ele gerar de novo um item que teoricamente ele vai ter estoque. E o mais importante disso tudo é que o meu produto ele já vai vir com o custo já calculado aqui, ó. Então, qual que é o meu custo total desse meu produto? R$ 233. Então, veja, para aquelas empresas que têm a necessidade de um departamento comercial dinâmico para a criação de produtos, o configurador é a ferramenta que vai auxiliar toda a logística de cadastros dentro da empresa. É claro que aqui a gente está mostrando uma opção de bicicleta, então é bem voltado à indústria de manufatura. Contudo, a gente pode também criar para empresas de projetos, por exemplo. Então, a gente pode criar aqui um item que não vai gerir estoque, mas que, por exemplo, a gente vai colocar lá, olha, eu preciso de um projeto que o departamento comercial vai me informar estado, vai informar a quantidade de horas necessárias, vai me informar qual tipo de material vai ser utilizado, e isso me forma um item que a estrutura de produto dele vai conter todas as informações necessárias para criar um custo do meu projeto, do meu serviço. Então, além da possibilidade de a gente trabalhar com uma indústria de manufatura, a gente pode trabalhar também o configurador com uma indústria de serviço. A gente na Altec, a gente tem o desenvolvimento dos nossos orçamentos de projetos, onde a gente informa quantidades de quais são os módulos que o cliente vai trabalhar, quais são as horas estimadas pelos consultores para cada um dos módulos. Cada módulo e cada consultor tem a sua relação de custo e a gente tira aqui o nosso preço do projeto total. Então, o configurador ele é uma ferramenta que atende a qualquer tipo de empresa que o departamento comercial necessite desse dinamismo de criação de produto. Então, ao invés de você ter um orçamentista que vai lá cadastrar uma operação, vai cadastrar o item, vai cadastrar um custo, isso fica um negócio automatizado, padronizado, porque as criações dos produtos vão seguir uma linha lógica, não vai ter evento manual de digitação. Só que, em contrapartida, né, esse configurador... deixa eu dar uma geração aqui. Olha lá, ele criou. O legal também é que isso marca um ID desse configurador, que a gente pode pesquisar
quais foram os atributos selecionados para a criação desse produto. Então, a gente consegue visualizar no futuro como foi isso que foi gerado e tirar um histórico, porque gerou aquilo e ter uma rastreabilidade. É claro que esse configurador, ele é pelo tamanho potencial dessa ferramenta, ele é um módulo à parte do X3. Então, ele não tem em todas as bases dos clientes. Alguns clientes, durante a fase de negociação com a Altec ou com a Sage, já identificou esse tipo de cenário e solicitou esse módulo. Esse é um módulo que necessita um custo adicional de módulo, não está dentro de vendas, né? Um outro ponto que a gente levanta muito para o departamento comercial é o quê? Dentro da nossa experiência de implantação, o departamento comercial é o departamento mais criativo para as customizações. Por quê? A gente tem aqui pessoas do departamento comercial de alguns clientes. Então, todos eles, vocês têm esse conhecimento que o coração da empresa, a venda, onde gera a receita da empresa, tem que ter o máximo de detalhes e de acordo com o nicho de mercado, de acordo com o tipo de cliente. Isso faz com que a gente acabe desenvolvendo diversas funcionalidades novas específicas. Porque, por exemplo, o departamento de vendas, é muito difícil um software de RP conseguir identificar todas as possibilidades de trabalho que um departamento comercial tem em diversas ramos de atividades e diversas empresas. Então, é muito difícil a gente implantar um departamento de vendas sem prover eles de ferramentas específicas de fornecer as informações necessárias. Por exemplo, aqui é uma customização que a gente fez para... Acho que até coloquei errado aqui a descrição. Aqui é onde o departamento comercial ele necessita ter, dentro daquele meu produto, da minha encomenda de vendas, o que está acontecendo dentro da minha fábrica para ele entrar dentro do meu estoque. Então, nesse caso, esse meu produto aqui que eu tive que ocultar, ele depende da compra dessa barra, onde a gente pode informar aqui qual é a data prevista de recepção. Ela identifica que eu preciso ter uma ordem de fabricação, uma work order dessa peça, uma work order dessa outra aqui, para que esse meu produto acabado ele seja produzido, ele seja montado. Então, isso permite com que o departamento comercial ele faça um follow-up do andamento dentro de todos os departamentos da empresa, seja ele produtivo, seja ele de compras, para atender o prazo que o cliente está pedindo. Então, aqui, a gente desenvolveu uma tela que visualize o produto daquela pedido de venda, quem está faltando dar o ok. Então, nesse caso, são 4 OFs e um pedido de compra. Então, aqui, o gerente comercial vai falar com o gerente de compras e fala, olha, está atrasado esse pedido de compra, ou vai atrasar? PCP, como é que está aqui essa ordem de fabricação? Está tudo ok? Então, ele consegue visualizar por pedido de venda todos os processos internos dentro da empresa para atender aquele prazo. Então, vai evitar o departamento comercial levar aquela bolada nas costas que, de repente, a máquina quebrou e você não sabia que a UF 559, que compõe um outro produto que vai gerar uma outra UF, de repente parou. Então, isso aqui é uma visualização muito legal. Uma outra tela que a gente desenvolveu, essa sim é a tela de precificação, onde a gente, daquele produto acabado, eu tenho explodido aqui todos os itens que compõem aquele meu produto, com as minhas quantidades e os meus preços, tanto os meus preços de venda, já que alguns trabalham com unidades de estoque diferente com a unidade de compra, para eu chegar no meu valor.
Então, aqui dá uma visualização para o departamento comercial o porquê o meu preço net, por exemplo, está R$ 1.000. Ele fala, olha, peraí, esse rolamento aqui, ele não está muito caro, não. Você não pode você não pode rever o contrato com o meu fornecedor, está muito caro, assim eu não vou conseguir vender com esse preço net aqui. Vamos trabalhar melhor. Então, permite uma gestão do preço muito mais forte, né? Uma outra customização que a gente fez também dentro do X3 é uma tela inteira de estratégia de preço, né? Você vê que as 3 customizações aqui que eu estou mostrando é para o mesmo cliente, tá? Então, é bem parecido os exemplos. Então, aqui, ao invés de eu ter lá o orçamento e o pedido, que eu informo qual que é o meu preço bruto daquele meu material, a gente criou toda uma tela de acordo com as regras de precificação do cliente. Então, nesse caso aqui, eu tenho, para cada produto, eu tenho margens específicas de tipos de produto que compõem a minha estrutura de produto. E em cima dessas margens, que podem ser ditadas na linha ou num agrupador, num outro lugar nessa tela, a gente vai definir qual que é meu custo net. Por quê? O departamento comercial, ele tem que brigar dentro da empresa, dentro com compras, com a produção, para reduzir o preço net, para que o preço de venda que eu vou colocar com imposto, por exemplo, seja o mínimo para o meu cliente, tendo as minhas margens dentro da minha estrutura de produto o maior possível. Então, aqui a gente criou toda uma estrutura de precificação do preço bruto, que ao invés de você digitar lá o preço bruto, o departamento comercial tem toda a autonomia, de acordo com as regras estipuladas pelo departamento financeiro e o departamento, em todos os gerentes e diretoria, para que o usuário vendedor ele tenha a possibilidade de ter um custo net, ter aquelas margens onde ele pode mexer e a empresa ter a segurança de o departamento comercial estar orçando certo. Inclusive, a gente até fez um agrupador aqui das margens totalizadoras por categoria de produto. Então, aqui você tem uma visão, que é a visão que o pessoal de vendas tinha, para identificar qual que é a margem total daquele orçamento. Então, é uma customização que veio da criatividade do departamento comercial passado para a gente. Além daqueles desenvolvimentos que a gente desenvolveu ali, que eu acabei de mostrar, existem outros desenvolvimentos que a gente teve que colocar dentro de alguns clientes para agilizar o processo e deixar ele mais redondo e mais adequado para a realidade da empresa. Onde a gente colocou, por exemplo, uma regra de alocação por cliente. Então, existia um controle de lote, e localização, por exemplo, que a determinado cliente ele vai pegar do lote que tem um determinado caractere lá dentro, que especifica que é de um fornecedor específico. Então, por exemplo, um cliente pede, olha, eu quero comprar aço, só que tem que ser do fornecedor ArcelorMittal. Então, beleza, a ArcelorMittal vai ter um lote específico relacionado no fornecedor, que compras vai parametrizar, que quando eu vender para o cliente, por exemplo, Volkswagen, eu vou usar o produto que estiver no meu estoque, que seja da ArcelorMittal, por exemplo. A gente desenvolveu também já integrações com apps móveis para colocação de pedidos de venda. Então, a gente tem lá um cliente com uma base de vendedores externos extremamente grandes, que eles ficam o dia inteiro no cliente, não tem acesso a um tablet. Eles têm um aplicativo customizado para eles, de um software de terceiro, onde eles têm regras de comissão, regras de rotinas de visita, etc., e aonde eles colocam os pedidos. Então, a cada ida no cliente, ele manda lá um pedido, esse pedido gera um pedido de vendas dentro do X3 e dali segue uma fatura
sem ele precisar entrar dentro do X3. Então, aplicativos móveis, aqui a gente teve uma grande aderência por parte do cliente, dos vendedores externos, onde eles criam diversos pedidos. Aqui, só para vocês terem uma noção da grandeza do X3 e da possibilidade de tratativa dentro dele, ele produz por dia 2.000 notas fiscais que são processadas, se não me engano, em 1 hora e meia. Acho que durante o período noturno, que é onde fazem Chega a 3.000 notas, viu, Bruno? 3.000 notas, isso, desculpa. Então, são 3.000 notas por dia, em época de pico, que são processadas, geram lá uma expedição. Essa expedição também, acho que eu até esqueci de colocar aqui, que gera toda a remessa para um software de terceiros, que faz toda a alocação dentro do caminhão daqueles produtos. Então, ele cria os pedidos, gera um romaneio dentro da alocação de cada caminhão desse software de terceiro. Isso volta para lá e fatura e envia as notas para cada caminhão ter a relação de notas de cada pedido. Então, foi uma customização bem grande que está rodando no nosso cliente. Outro customização também que foi bem interessante foi a consulta do Serasa. Então, no momento ali do pedido de venda, existe uma integração com o Serasa, onde o Serasa informa qual que é a classificação daquele cliente. Então, para dizer, esse é um cliente bom pagador, não é? Em cima disso, a gente pode vincular também com o workflow para passar, olha, esse não é um bom pagador, então eu preciso da aprovação de tal pessoa. Então, criou-se uma lógica ali que protege o vendedor de não efetuar uma venda para um cliente que está mal pagador, por exemplo, né? Eu esqueci até o nome que dá para a classificação do cliente, mas enfim. Criamos também uma outra integração que é muito interessante para vendas, que é o cálculo do custo do frete. Então, existe uma plataforma onde você envia os dados de produtos e localidade de envio e entrega, que isso retorna lá um custo do frete. Então, ou seja, dentro ali do departamento de vendas, ele vai colocar lá qual é o pedido, qual que é o material, qual que é todas as informações que eles precisam para a expedição, e isso conecta num software de terceiro e retorna o valor do custo do frete. Então, tira aquela dependência do departamento comercial para falar com o departamento de compras. Olha, me cota aqui o frete, por favor, nessas condições, compras. Aí, compras vai receber essa informação, vai ligar para o fornecedor vai passar as condições, o compras vai colocar dentro do sistema ou enviar um e-mail para aí sim, vendas, ter o avanço do pedido de venda. Nesse caso, é um botão. Você clica, ele conecta lá, já tem as regras pré-definidas, aquilo te devolve lá um valor e vendas segue muito rápido na formação desse cálculo de frete. Um outro caso que aí isso aqui seria, vamos dizer que um gap do X3, que é a parte de comissão de representante. Eu digo gap porque, né, existe lá uma funcionalidade de representantes que você consegue gerar qual é o valor que cada representante vai receber. Contudo, no Brasil, devido toda a lógica e toda a regra de negócio das empresas brasileiras, a comissão de representante é muito peculiar para cada empresa. Então, a gente acaba sempre desenvolvendo, seja um relatório, seja uma tela como se fosse um banco com débito e crédito daquele representante, seja uma análise que ele vai pagar quando receber. Então, a regra de negócio de comissão de representante no Brasil é extremamente única para cada empresa. É difícil a gente encontrar uma empresa onde o cálculo de comissão seja padrão, né? É muito difícil. Mesmo porque você tem que levar em conta que no Brasil existe muito a devolução de pedido, então a gente tem que retirar aquele valor, só que às vezes aquele valor não pode tirar da comissão porque tem atrelado uma condição comercial diferente. Para aquela venda, para aquele cliente daquele produto, tem que ter um outro fornecedor, um gerente responsável que vai receber uma parcela.
Então, a criatividade do comercial leva a gente ter que acabar criando uma tela de customização em função da comissão de representante. Um outro valor também, um outro desenvolvimento que a gente acaba utilizando bastante também é a atualização do dólar para a gente trabalhar com, por exemplo, exportação. Então, a gente trabalha existe um cadastro que o usuário ele pode informar manualmente o valor do dólar daquele dia, só que existe também uma integração que a gente pode consultar lá no site da Receita, não. Acho que é da Receita. A gente tem a informação do dólar, né, para a gente atualizar automaticamente. Do Bacen, Banco Central. Isso, Bacen, verdade. Então, é uma API disponível pelo Bacen, que é gratuito, que a gente coloca lá e ele fica ali atualizando dia a dia o valor, para a gente não ter a chance de colocar um valor de dólar errado, e isso dá um prejuízo muito grande para a empresa. E o último uma customização que a gente acaba também utilizando bastante, é como o Thiago falou dentro da tabela de preço, de colocar os impostos dentro do preço bruto. Às vezes, a lógica desse daí necessita que a gente faça alguma customização para colocar o valor do PIS e COFINS lá dentro. Então, ao invés de criar uma tela inteira de precificação que a gente criou, a gente pode só criar um campo que soma esse PIS, COFINS e ICMS. Então, o departamento de vendas é o que gera mais customizações para as consultorias por todas essas possibilidades e toda essa peculiaridade que o departamento de cada empresa tem. Não tem como a gente tirar isso. É o core da empresa, é o que bate o coração de cada um. É onde gera a receita. Então, a gente não pode, em nenhum momento, engessar e temos sempre que visualizar de uma forma de deixar o mais certo possível, o mais ágil e o mais confiável dentro do X3. Né? Então, eu acho que é isso que isso acaba aqui a nossa apresentação dentro do comercial. A funcionalidade padrão do X3, ele atende em muitas coisas, só que eu quis pôr esses detalhes dos desenvolvimentos, porque isso necessita sempre de um custo adicional do projeto e um acordo entre as partes. Né? Otávio? Bom, ficou muito bom aí as duas partes do Thiago e do Bruno. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer, alguma consideração, hoje está baixo nossos participantes, hein? Sexta, né? Sextou, né? O pessoal vai ficar descansar um pouco em casa. Sextou e o pessoal tava doido para ficar em casa. Então, se ninguém tem nenhuma dúvida, então, obrigado aí. Segunda-feira temos mais treinamentos aí no mesmo horário. Beleza, pessoal? Beleza. Valeu, Thiago. Pessoal. Valeu, Valeu, Bruno. galera. Obrigado, Valeu, pessoal. Bom final de semana. Boa semana. Bom final de semana para vocês. Obrigado. Valeu.